Fala, mãelerada! Hoje nós vamos falar sobre dois principais tipos de mães, que eu acredito que toda mulher seja um pouquinho de cada um, toda mãe seja um pouquinho de cada um. Então eu quero falar sobre eles e sobre maternidade também, que é o tema principal do canal, né? Então vamos lá? Dois tipos de mães e todas as mães que vão se originar, vão se tornar uma mistura desses dois, que é a mãe que eu considero a mãe histérica e a mãe paz e amor. Durante a minha experiência, até o momento, com maternidade, eu fico tentando sempre encontrar o equilíbrio entre essas duas mães. A mãe histérica, que é aquela que grita, que é aquela que tá sempre irritada, tá sempre extremamente cansada, tudo é muito difícil. E a mãe paz e amor que entende que as crianças têm o seu tempo, que entende que educar é uma coisa contínua, é repetitiva e muitas vezes pode ser cansativa, pode ser massiva, mas pode ser prazerosa. E você consegue se equilibrar emocionalmente. Equilíbrio emocional para uma mãe é uma coisa dificílima de alcançar. Eu falo por experiência própria, eu não sou o exemplo de paciência. E quando eu me vejo não sendo o exemplo de paciência, não sendo a mãe perfeita, a mãe com aquela paciência, que você fala assim, ai, eu quero pegar ela no colo, porque ela é tão fofa, ela consegue não se alterar. Entendeu? E eu não sou assim, eu tento ser assim. E eu acredito que a maioria das mães tenham essa dificuldade também, porque eu converso com muitas mães e elas falam assim: ai, ser mãe cansa muito, ai, que luta, ai, tem horas que dá vontade de sumir. Toda mãe tem vontade de sumir. Mas a gente não vai falar sobre isso hoje. Nós vamos falar sobre o histerismo, o extremo, o estresse e a tranquilidade, a calma, o prazer que a maternidade nos traz. Então, assim, a mãe, no seu momento paz e amor, o filho vai estar tacando fogo na casa de uma forma não literal, né? Óbvio que você não vai deixar uma criança tacar fogo na casa, mas ele vai estar fazendo coisas e ela vai estar assim: meu filho, faz isso. Você não tá vendo? Você vai se machucar. Para com isso, menina. Oh, meu Deus do céu. Vem cá, sai daí, sai. Não se pendura na janela. Ela vai estar calma. Agora, a mãe histérica, antes da criança pensar em fazer uma arte, ela já se antecipa ao fato. Quando a criança pensar em meter a mão naquele item proibido, principalmente na casa de outras pessoas, quando você está visitando alguém, quando a criança pensar em pegar, quando ela olhar, você já tá com a havaiana de pau na mão, falando assim: é pra olhar com os olhos, tá bom? Não mete a mão em nada. Entendeu? E é muito difícil na maternidade você conseguir separar o estresse do dia a dia, da rotina da mulher, porque a mãe continua sendo mulher e muitas vezes numa jornada dupla, tripla, porque ela é a mulher profissional, ela é a mulher que é mãe, ela é a mulher esposa, ela é a mulher que cuida dela e é a mulher que cuida da casa. Então, às vezes, conseguir unir essas várias mulheres, essas várias jornadas ao mesmo tempo, é muito difícil não misturar os estresses. Então, às vezes, você está estressada e a primeira pessoa que você vai encontrar, você vai querer explodir. Muitas vezes, essa pessoa é a criança. E aí, você às vezes vai explodir, vai brigar, vai gritar, vai se aborrecer e depois você vai se culpar. Porque você sabe que aquilo não era para criança.
E aí a maternidade vai se tornando algo massivo, algo cansativo. Então, o que eu quero falar hoje mesmo é buscar. Eu quero que você tente buscar o equilíbrio dessas duas mães. Eu quero que você tente chegar em casa no final do dia cansativo de trabalho, que você teve aborrecimentos, ou que você só tá cansada, ou que você só esteja de TPM ou algo do tipo, se aborreceu, acordou de mau humor porque você não teve uma boa noite de sono, você não conseguiu relaxar durante a noite. Eu quero que você respire fundo e tente não levar isso para a maternidade, não transferir isso para a maternidade. Porque assim, eu tenho reparado na minha rotina que quando eu tô numa semana muito estressada, muito intensa, eu grito muito, eu falo muito alto, eu fico sem paciência. E aí eu vejo nas brincadeiras dos meus filhos, eles com a mesma impaciência, com o mesmo estresse. Sim, a gente transfere essa energia para os filhos. E se a gente não se controlar e não tentar ser mais paz e amor, botar na balança mais paz e amor do que a mãe histérica, a mãe estressada, a gente vai acabar formando crianças estressadas e a gente vai falar e a gente não vai conseguir identificar o problema. A gente vai falar que a criança, ela tem dificuldades, a criança, você não consegue dar limites, você não sabe o que acontece, mas você está ensinando de forma inconsciente, de forma subliminar, que quando ela é contrariada, ela deve gritar, que quando ela não é atendida, ela tem que bater, que quando ela não está 100% satisfeita, ou está aborrecida, ou está de mau humor, ela não consegue se controlar, bate, grita, faz pirraça, quebra alguma coisa, soca alguma coisa, porque às vezes você representa isso. Aquela frase que somos espelhos dos nossos pais, ela reflete na maternidade. Nós somos o reflexo para os nossos filhos. Nós somos o reflexo desse espelho. Então, você tem que estar o tempo todo se policiando e tentando se controlar. E o mais importante disso é não trazer para a maternidade algo massivo, porque a maternidade ela não é massivo, ela é encantadora, ela é incrível, ela te transforma, você vai aprendendo o tempo inteiro. Então você tem que ver sempre o lado bom e não o lado estressante, porque a criança ela não se estressa, é o adulto que já não tem mais paciência, que já não tem mais criatividade, que já não quer mais resgatar aquele ser criança que você já foi. E aí você não consegue entender muitas vezes as condutas dos seus filhos, né? Eu tenho percebido que muitas mães vêm conversar comigo e falam assim: ai, é muito cansativo. Ser mãe é muito cansativo. Não. Educar muitas vezes é algo massivo, é algo repetitivo. Mas ser mãe não é cansativo. É cansativo você ser várias ao mesmo tempo. E a gente precisa controlar isso, tá? Então, o recado que eu quero passar hoje é equilíbrio, respira, tudo vai dar certo, tudo sempre dá certo e você não precisa ser perfeita. É muito melhor ser imperfeita. Quando você tiver nesses dias de estresse, a dica que eu dou é que você fale com a sua criança que você não está num dia bom. Tentar chegar na mesma linguagem deles. Por exemplo, o dia que eu não durmo bem, eu acordo irritadíssima. Eu tenho esse problema, eu já falei, eu sou mãe, mas eu não consigo ser mãe 24 horas, porque à noite eu preciso dormir. E toda mãe tem essa dificuldade, porque a noite é o momento que você quer descansar, você precisa disso, você precisa recuperar suas energias. E quando eu não durmo bem, eu acordo extremamente mal-humorada, então eu falo para os meus filhos assim: olha, a mamãe não dormiu bem, a mamãe tá mal-humorada porque ela não dormiu bem. Então vamos ajudar a mamãe hoje? Vamos tentar obedecer, respeitar as regras, atender a mamãe, não ficar espalhando um monte de coisa, porque aí a mamãe vai conseguir ter um dia incrível com vocês. E aí a gente começa a trabalhar o dia da mãe
combinado com a educação do filho, porque você também ensina a criança que existem emoções e que ela deve lidar com essas alterações de humor, com essas alterações de emoções. Você já vai ensinando desde pequenininho que é importante você falar sobre sentimentos, porque a mãe fala sobre sentimentos, entendeu? Então, um beijinho, até a próxima e comente, compartilhe se você gostou. Vamos trabalhar o ser mãe, o equilíbrio da mãe, tá? Beijo e até o próximo.